Hoje nós vamos fazer uma breve introdução sobre o domínio estrangeiro da América Portuguesa, em especial por parte dos franceses. Nós já estudamos sobre a administração e a economia da América Portuguesa. Agora, neste novo módulo, nós vamos estudar como aconteceu nos séculos XVI e XVII esse grande interesse motivado pela concorrência entre as metrópoles europeias pelo Brasil. As investidas estrangeiras se intensificaram durante o domínio espanhol, que foi de 1580 a 1640, quando houve a União Ibérica. Portugal e Espanha se uniram. Uniram-se também as colônias na América. A Espanha, naquela época, estava envolvida em vários conflitos. Portugal não tinha inimigos, mas a Espanha sim, estava envolvida em vários conflitos, tinha muitos inimigos que não pouparam o vasto império colonial, do qual o Brasil fazia parte. Então, neste contexto, merece destaque o estabelecimento dos franceses no Rio de Janeiro e no Maranhão, e o dos holandeses na Bahia e em Pernambuco. Aos poucos, a luta contra os estrangeiros desenvolveu uma consciência na unidade da população colonial no Brasil, que em outras circunstâncias talvez demorasse mais para ocorrer ou simplesmente nem ocorresse. Mas devido a essa concorrência, se desenvolveu uma consciência de unidade da população colonial. Franceses na América Portuguesa. França Antártica se estabeleceu no Rio de Janeiro de 1555 a 1567. Os franceses já conheciam e frequentavam o litoral brasileiro desde os primeiros anos do descobrimento. Com o tempo, os franceses formaram uma aliança com os índios, os tupinambás, os tamoios, que estavam em luta contra os tupiniquins, que eram aliados dos portugueses. Em novembro de 1555, uma expedição francesa comandada por Nicolas Durand Villegagnon chegou à ilha de Sergipe, ali na região da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, hoje. Nela, eles construíram um forte e fundou-se um núcleo de povoamento chamado de França Antártica. A expedição foi patrocinada pelo líder huguenote calvinista, Gaspar de Coligny, e pelo cardeal de Lorena. Também teve o apoio de armadores franceses. Villegagnon, ele trouxe consigo protestantes e católicos. Os huguenotes, que eram os calvinistas, eles eram muito perseguidos na França católica, e eles vieram para a América onde eles esperavam encontrar um lugar onde eles iriam poder praticar a sua fé e com liberdade, onde eles poderiam viver e praticar livremente a sua religião. Já o apoio dos armadores indica o possível interesse econômico. Em fevereiro de 1557, 14 missionários calvinistas vindos de Genebra chegaram à França Antártica. Mas ali eles começaram a ter alguns conflitos com Villegagnon. E aí eles deixaram a ilha de Sergipe, ali na região da Baía da Guanabara, estabeleceram-se no continente e depois resolveram retornar para a Europa. Isso fez com que Villegagnon ficasse mal visto pelos calvinistas e pelos católicos também. Então, sendo assim, no final de 1558, Villegagnon voltou para a Europa e deixou em seu lugar o seu sobrinho, Bois-le-Comte. Reação aos invasores. Com a chegada do governador-geral Mendes Sá, em 1557, começaram os preparativos para uma expedição contra a França Antártica, contra os franceses. Em meados de 1560, iniciaram-se os ataques. Tomou-se o forte da ilha de Sergipe, mas os franceses se deslocaram para o continente, onde eles receberam reforço dos tamoios. Em 1563, Estácio de Sá vem de Portugal
Estácio de Sá, sobrinho do governador Mendes Sá, comandou uma nova expedição contra os franceses, recebendo a ajuda dos indígenas temiminos, liderados por Araribóia. Mais ao sul, os tamoios e seus aliados preparavam-se para atacar os portugueses, a Confederação dos Tamoios, visando inclusive São Paulo. Mas os jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta convenceram os indígenas a não atacarem o Planalto. Anchieta chegou a ficar refém dos tamoios em Iperóigue, atual cidade de Ubatuba, aqui em São Paulo. Antes de terminar a ofensiva contra os franceses, Estácio de Sá foi a São Vicente para obter reforços. O ataque ocorrido no princípio de 1565 não foi bem sucedido, mas resultou na fundação de São Sebastião do Rio de Janeiro, a segunda cidade brasileira. Em 1567, a chegada de uma nova esquadra com reforços levou à derrota dos franceses. Até 1575 ainda existiam franceses refugiados ali na região de Cabo Frio, mas eles foram totalmente expulsos pelo governador Antônio de Salema.